Olá, começamos mais uma aula, vamos continuar o tema reflexão de grandezas, fazendo hoje um exercício resolvido. Então vamos ao enunciado do nosso exercício. Eu tenho aqui o enunciado, ajustar a tela para a gente conseguir enxergar melhor. O enunciado diz: calcule o módulo da tensão, o módulo da corrente e as potências ativa e reativa da carga alimentada pelo sistema a seguir. O sistema a seguir é ilustrado aqui embaixo. Os trafos são de 10 kVA e 60 Hz. 10 kVA é a potência nominal e, obviamente, não obrigatoriamente ele está operando com essa potência. E a 60 Hz é uma frequência nominal, mas que não obrigatoriamente ele atua. Na falta de informação, a gente parte do pressuposto, obviamente, que a frequência está sendo respeitada, e tipicamente se respeita a frequência. As tensões nominais do transformador, ou melhor, dos transformadores, são dadas aqui. Tem um trafo de 220 para 600 e outro de 600 para 220. Uma coisa deve ficar clara, tipicamente quando se usa dessa forma, um trafo aumentador e depois um trafo abaixador, esses trafos são idênticos no modelo, apenas simplesmente se usa que é o T1, trafo aumentador, com o lado de baixa como sendo primário e o lado de alta como sendo secundário, e o trafo abaixador se usa o lado de alta como sendo primário e o lado de baixa como sendo secundário, ou seja, dois trafos idênticos no modelo, construídos e utilizados, um como aumentador e um como abaixador. O que é esse sistema de alimentação da carga? É tipicamente o sistema utilizado para alimentar uma carga isolada da rede elétrica, ou seja, quando não tem rede elétrica, se utiliza um sistema que tem um gerador, podia ser um gerador fotovoltaico, pode ser um gerador eólico, pode ser um gerador hidrelétrico, que aproveite uma pequena queda d'água e você acople uma turbina com o gerador. E especificamente, nesse caso, esse gerador está representado por uma fonte ideal com 220 volts. A gente vai partir do pressuposto que a frequência é de 60 Hz. Aí você tem um trafo aumentador. A função desse trafo é elevar o valor da tensão, por isso que o trafo aumentador também é chamado de trafo elevador. E o valor da tensão aumentada faz com que a corrente no secundário diminua. A corrente diminuindo, o RI ao quadrado fica menor. O RI ao quadrado, sendo que esse R especificamente é a resistência da linha de transmissão. Você eleva a tensão, tem uma linha de transmissão que tem como função, linha de transmissão nada mais é do que um conjunto de cabos, no caso dois cabos, que levam energia para próximo da carga. A linha de transmissão é representada aqui por uma impedância de 4 mais J4 ohms. O primeiro 4 aqui é o elemento resistivo e o segundo 4 o elemento indutivo da linha. E aqui você tem um trafo abaixador. A função do trafo abaixador é fazer com que a tensão da linha seja diminuída para o valor que possa ser consumido pelos dispositivos que estão na carga. A carga pode ser uma residência ou um conjunto de residências ou alguns equipamentos. No caso de ser residência, obviamente tem equipamentos dentro da casa. O que importa é que nesse caso específico, a carga, seja lá o que ela for, é representada por uma impedância de 5 mais J2 ohms. Entendido o problema, a gente tem que ter agora um método para solucionar. Para facilitar a nossa visualização, eu vou retirar a representação aqui de gerador, transformador, aumentador, abaixador, impedância de linha e carga. Tirando, o desenho fica mais limpo. Que técnicas a gente pode utilizar para resolver esse problema? Uma delas é você utilizar análise de malhas. Aí você acharia o valor da corrente na carga, que é o que tanto interessa, e depois achar a corrente, multiplica pela impedância e acha a tensão. Tendo corrente e tensão, você acha a potência complexa, a parte real é a potência ativa, parte imaginária é a potência reativa que foi solicitada. O que foi solicitado, só para a gente relembrar, são os valores de tensão, corrente, potência ativa e reativa na carga. Essa é uma técnica, mas a gente já sabe coisa meio melhor de encontrar isso aí. A gente pode encontrar os valores relacionados à carga, vou até representá-los aqui, ó, mais, menos VC, aqui o IC, e aqui também que a gente quer, potência ativa e reativa da carga. A gente pode encontrar esses valores fazendo a reflexão das grandezas. Eu posso refletir esses dados
para esse circuito, ou seja, do primário do trafo T1 para o secundário do trafo T1, e depois, obviamente, elimino a representação desse acoplamento magnético. Pego tudo que está aqui nesse lado e faço a reflexão para o secundário do trafo T2 e também elimino a representação desse acoplamento magnético e, portanto, fico só exclusivamente com o circuito elétrico sem nenhuma representação magnética, nenhum acoplamento magnético. Isso essa forma é uma boa forma de resolver esse problema. Obviamente não faz a menor diferença em relação aos cálculos de potência, porque a reflexão de grandezas altera os valores de impedância, de corrente e de tensão, mas não altera, hora nenhuma, os valores de potência da carga. Se você quisesse fazer a transferência dos valores da carga de forma inversa, você até poderia. Para as potências ativa e reativa, a resposta estaria certa, mas as correntes você estaria encontrando referida a um outro lado e teria de voltar para cá do mesmo jeito. Por isso eu preferi referir tudo já ao trecho do circuito onde tem a carga, que é o nosso elemento de interesse. Uma coisa que o aluno que acha que é esperto poderia fazer é o seguinte, olha, ele tem aqui uma tensão de 220 volts. Então, obviamente, no primário desse trafo T1, eu tenho 220 volts também. Vou colocar aqui em azul, para deixar bem claro que isso aqui faz parte da solução, tudo que está em azul. Aqui eu tenho 220 volts. Portanto, como o trafo é ideal, eu vou ter 600 no secundário. Mas aí tem um porém. Eu tenho uma queda de tensão aqui. A tensão no primário V1 do trafo 2, eu não sei quanto é. Eu sei que não é 600 volts, porque os 600 volts agora se divide em ΔV mais V1 do trafo 2. É por isso que esse problema ficou complexo e exige que você faça o uso da lei das malhas ou então a reflexão das grandezas. E aqui eu vou ter também a tensão V2 do trafo 2, que nesse caso é igual à própria tensão VC na carga. Vamos encontrar, então, as nossas soluções. Eu vou começar calculando as relações de transformação dos dois transformadores. A T1 é igual a 220 sobre 600, então vai dar 0,367. O A do trafo 2 vai ser 600 por 220, que vai dar 2,727. Ou seja, apesar dos trafos serem idênticos, a relação de transformação utilizada depende da aplicação do que é primário e do que é secundário. Ou seja, dois trafos idênticos têm relações de transformações diferentes quando são utilizados como aumentador ou como abaixador. Obviamente, se você usar a relação de transformação sabendo que aqui é 220, então você sabe que aqui tem 600, você pode fazer a conta, mas pode fazer, no meu caso específico, que conto com a possibilidade de falar além. Então, eu prefiro colocar aqui 600 para poder adiantar o processo. Se eu faço essa transferência do 220 para esse lado, que é o de 600, eu posso eliminar, portanto, esse acoplamento magnético. Então, esse acoplamento magnético aqui se torna desnecessário quando eu tenho os 600 volts aqui identificado. O circuito equivalente sem esse acoplamento é esse aqui. Eu tenho 600 volts, que é a fonte, que é a tensão da fonte referida ao secundário do trafo T1, 4 mais J4, que é a impedância da linha, o trafo T2, posso colocar aqui ainda para deixar bem claro, ó, aqui ele é de 600 volts para 220, esses são os valores da relação, esse é o valor da relação de transformação nominal, e aqui o que a gente chamou de trafo 2. E aqui eu tenho a carga. Joia, como é que eu posso resolver isso aí? Eu tenho que simplificar isso ainda mais para eliminar esse acoplamento magnético que eu tenho aqui. Como eu faço isso? Transferindo os valores do primário do trafo T2 para o secundário. Então, eu venho aqui e tenho que transferir todos esses valores para cá. Como fazer isso? Para ser transferida ao secundário, precisa da relação de transformação que a gente já encontrou. O A de T2
vai ser igual a 2,727. A gente encontrou anteriormente. Então, V da fonte que eu já posso chamar, olha só, já posso chamar de V da fonte linha. Interessante aqui, ó. O V da fonte original era esse aqui, VF. Ao transferir para o secundário, se tornou V da fonte linha de 600 volts. Tendo em mente esse circuito simplificado, o que eu preciso agora é fazer a transferência das grandezas do secundário do trafo T1 ou equivalentemente do primário do trafo T2 para o secundário do trafo T2 e todas as grandezas estarão, portanto, referidas ao circuito de meu interesse. Posso fazer isso da seguinte forma. O V da fonte, que eu vou chamar agora de duas linhas, já que ele é linha porque saiu do primário para o secundário do trafo T1, agora que ele vai sair do primário do trafo T2 e vai para o secundário do trafo T2, eu vou chamar de V duas linhas. Então vai ser igual a o VF sobre a relação de transformação do trafo 2 a T2. Vai ser, portanto, 600 sobre 2,727, que havíamos encontrado logo no comecinho da aula, que dá 220 volts. Vou além. Eu quero agora a impedância da linha, referida ao secundário. Então, vai ser ZL'. Aqui é só uma linha, só da ênfase. Vai ser igual a ZL dividido por AT2 ao quadrado. Vai ser, portanto, igual a 4 mais J4 sobre 2,727 ao quadrado, que dá igual a 0,538 mais J 0,538 ohms. Certo? Acabei de eliminar esse acoplamento magnético e passo a ter, portanto, esse circuito, no qual aqui eu tenho o VF, que é o equivalente a dizer V duas linhas, e eu posso fazer análise de malhas. Começando por essa fonte, vai ter menos 220 mais ZL vezes IC, ou seja, 0,538 mais J 0,538 vezes IC, mais a queda de tensão na carga. 5 mais J2 vezes IC é igual a 0. Essa operação pode ser facilmente feita somando as partes que multiplicam o IC. Então fica 5 mais 0,538 e 2 mais 0,538. Vai dar 5,538 mais J 2,538. Tudo isso que multiplica IC, que é igual a menos 220, passa para o outro lado, positivo. IC vai ser igual a 220. Já posso fazer a transformação deste número complexo para a representação polar, 6,092, com um ângulo de 24,62 graus, e obtenho como resposta o valor do fasor IC como sendo 36,1137, ou seja, dividindo 220 por 6,092, e obviamente 0 menos 24 vai dar menos 24,62 graus, e tudo isso, obviamente, em ampere. Já posso dar uma resposta. O módulo de IC que foi solicitado é igual ao módulo, do fasor IC. Vai ser, portanto, igual a 36,1137 amperes. Em vermelho aqui a resposta. Agora eu posso calcular a tensão. A tensão VC vai ser igual à impedância da carga vezes a corrente que circula pela carga.
faço isso facilmente. VC é igual a ZC vezes o fasor IC, vai ser igual a 5 mais J2, que obviamente multiplica o fasor corrente, que vale 36,1137, com um ângulo de menos 24,62 graus. VC, já fazendo todas as transformações devidas, vai dar igual a 194,478, com um ângulo de menos 2,82 graus, e obviamente em volts. Venho aqui e dou uma outra resposta. O módulo de VC é o módulo do fasor tensão VC. Portanto, vai ser igual a 194,478 volts. Foi solicitado também as potências ativa e reativa. Tenho aqui corrente, fasor corrente e fasor tensão. Fica fácil encontrar as potências ativa e reativa. Afinal de contas, a potência complexa na carga vai ser o fasor tensão vezes o conjugado complexo do fasor corrente. VC, o fasor VC é 194,478 com um ângulo de menos 2,82 graus. Acabamos de encontrar esse resultado. Enquanto que o fasor corrente, nós encontramos antes também, está aqui a resposta, 36,1137 com um ângulo de menos 24,62. Então, vai ser igual a 36,1137 com um ângulo de, olha, como é o conjugado complexo, surge aqui o mais, né? O sinal da tensão, da corrente, desculpe, o sinal do ângulo é trocado no conjugado complexo. Fazendo essa multiplicação, você encontra a potência complexa será igual a 7.023,329 com um ângulo de 21,8 graus em volt-ampere. Esse valor em coordenadas, em representação polar, não nos serve muito. É mais conveniente em representação retangular. Então, eu faço a transformação 6.521,05 mais J 2.608,24 volt-ampere. Por que eu fiz a transformação? Porque, como se deseja potências ativa e reativa, então posso dizer que a potência ativa na carga é a parte real da potência complexa. A parte real é essa aqui, 6.521,05 watts. Enquanto a potência reativa é a parte imaginária da potência complexa, que vai ser, portanto, igual a 2.608,24 volt-ampere reativo. Encontrei todas as respostas, mas vale uma análise específica. A tensão na carga deu 194 volts e note o problema original. No problema original, nós temos, melhor dizendo, um gerador de 220 com um trafo elevador de 220 para 600 e um outro trafo abaixador de 600 para 220. Porém, a queda de tensão aqui na impedância da linha é que foi significativa. Ela acabou tendo uma queda de tensão tão grande que, no final das contas, a tensão que chegou à carga chegou relativamente baixa. O que é esse indício? Isso é indício de que o projeto da linha de transmissão deve ser refeito. Veja que se fosse uma linha de transmissão ideal, ou seja, não houvesse nenhuma impedância, você teria 220, 600, aqui 600 e aqui 220, tudo perfeito. O mundo real não é perfeito, o mundo real tem essas imprecisões, ou melhor, tem essas características. A palavra certa não é imprecisão, é características. E cabe a gente fazer o projeto ideal, são induz tensão, para que a faixa de tolerância das variáveis que a gente quer estejam em valores aceitáveis. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero que você tenha entendido ao usar a reflexão de grandezas, assim como entender como ela pode nos ajudar
Até breve, até a próxima aula.